Você acompanha a partir de agora o programa Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, uma parceria do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada e da NBR. O programa de hoje, da série Juventude e Políticas Sociais no Brasil, discute o impacto social da gravidez na adolescência. Segundo pesquisa do IPEA, mais de 800 mil jovens entre 15 e 19 anos tiveram filhos. As políticas do governo tentam alertar para a questão, com programas específicos que, infelizmente, não chegam a quem mais precisa, as jovens pobres e com baixa escolaridade. Para tratar do assunto, convidamos a pesquisadora do IPEA, Natália de Oliveira Fontoura, e da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Luana Simões Pinheiro. Nesse primeiro bloco, vamos abordar o motivo por que muitos jovens atropelam algumas fases da vida. O IPEA pesquisou o assunto. Consta na pesquisa que é importante ressaltar as diferenças de gênero quando se analisa grupos. No estudo, fica claro que para os jovens, ou seja, os rapazes, há uma transição da vida que é a entrada para o mercado de trabalho, enquanto para as jovens a transição do casamento e da maternidade é tida como fundamental. Pergunto para a Luana Pinheiro, da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres. As jovens ainda se preocupam com o casamento? Ainda querem ser mães? Então, Ricardo, eu acho que primeiro é importante a gente falar um pouco dessa coisa da transição, né? Quando a gente fala que existem marcadores diferentes, quer dizer, são coisas que marcam diferentemente a transição da fase da juventude para a vida adulta. No caso dos meninos, o que isso fica muito evidenciado pela entrada no mercado de trabalho. Quer dizer, quando ele vai para o mercado de trabalho, ele vai se tornar o provedor, quer dizer, o que se espera de um homem, né? Os papéis de gênero que estão definidos na sociedade, se espera de um homem que ele seja o provedor de renda da sua família, né? Do seu conjunto familiar. Então, quando ele consegue entrar no mercado de trabalho, você tem demarcado fortemente uma transição. Ele deixa de ser um menino e passa a ser um homem, né? Um adulto que coloca renda na sua família. No caso das meninas, a sociedade espera delas que elas se casem, se tornem mães, que cuidem bem da sua família. Claro que a gente tem uma mudança enorme no que se espera de uma mulher também. Ela vai entrar no mercado de trabalho, ela vai batalhar para o seu espaço, né? Mas a transição que marca, ela deixa de ser uma menina e se torna uma mulher quando ela entra num casamento, quando ela engravida, quando ela se torna mãe. No caso da adolescência, então, das jovens meninas, a vivência de uma gravidez é um fato muito marcante. Isso está relacionado muito fortemente, eu acho que isso é importante destacar, especialmente para meninas de camadas mais baixas, né, com menos renda, a um projeto de vida pessoal. Quer dizer, para essas meninas que têm pouco acesso à educação, pouca perspectiva de uma entrada forte e expressiva no mercado de trabalho, a ideia de se tornar mãe, de se construir uma identidade, né, de ser mãe, de ser responsável por uma família, responsável por uma criança, é, em alguns casos, a única opção que se coloca para elas, como um projeto de vida. Então, é por isso que muitas jovens meninas, especialmente aquelas de classe baixa, acabam engravidando cedo e se tornando mães, constituindo uma família bastante cedo. Agora, nas pesquisas também consta que existem mitos e estereótipos que rondam a questão das relações de gênero, não é? Vocês também citam na pesquisa o termo preconceito. Quais são esses estereótipos, ou digamos assim, formas repetidas de análises que vocês podem citar? Eu acho que o principal mito em torno da gravidez na adolescência é a questão de que é um fenômeno crescente, né? A gente ouve isso muito na mídia, em alguns trabalhos, e os dados mostram que isso não é verdade, isso é um mito. Na verdade, a gravidez na adolescência vem decaindo nos últimos 10 anos. A gente analisou os dados de gravidez para as meninas de 15 a 19 anos e esses números realmente vêm diminuindo, né? Um segundo mito que a gente pode citar é que a gravidez na adolescência é sempre necessariamente indesejada. Aí a gente se remete a pesquisas qualitativas que mostram que isso não é verdade, como a Luana colocou um pouco. Muitas vezes é uma opção do jovem, da jovem e do jovem. Muitas vezes eles querem engravidar, tomam essa decisão. Ou então não tomam a decisão, mas também não fazem muita questão de evitar filhos. E quando descobrem que vão ter filhos, ficam felizes e satisfeitos. Então, não necessariamente a gravidez na adolescência não é desejada pelos jovens. E, por fim, não necessariamente é uma coisa ruim. A gravidez na adolescência também está muito relacionada a lares desfeitos, a questão da criança ser educada fora de um lar estável, isso é ruim para a criança.
há rapazes que não assumem seus filhos, a jovem tem que assumir o filho sozinha. As pesquisas qualitativas mostram que não necessariamente a gravidez na adolescência traz somente coisas ruins para a família, para jovens e para a criança. Para Luana Simões, em que pontos os gestores das políticas públicas sobre os jovens levam em conta essa separação de gênero? Na verdade, esse é o grande desafio hoje, quando a gente fala de políticas de gênero. É fazer com que os órgãos incorporem nas suas atividades o viés de gênero, é um olhar de gênero que a gente fala. Então, o grande perigo de você não ter esse olhar é você reproduzir no cotidiano dos trabalhos esses mitos e estereótipos que a Natália falou. Então, por exemplo, um gestor de saúde acreditar que realmente a gravidez na adolescência ela é sempre indesejada, ela é sempre um problema, e fazer uma política pública a partir desse referencial. Então, o grande desafio é a gente entender, né, olhar sobre a perspectiva do jovem, que ele pode querer realmente engravidar, aquela jovem pode estar querendo ter um filho, e na verdade o que o gestor tem que se preocupar ele tem que ser dadas escolhas para essas jovens, e as escolhas que ela tomar têm que ser respeitadas pelo Estado. Então o desafio é realmente fazer políticas que considerem a visão e a vontade, né, do jovem como um agente, como um ser na sociedade. Nós temos um gráfico que mostra a situação dos jovens no Brasil, principalmente os adolescentes, como você pode ver aqui na tela, jovens que não estudam. Qual a explicação desse gráfico, Luana? O que esse gráfico está dizendo para a gente entre aquelas jovens que não têm filhos, né, adolescentes de 15 a 19 anos, que não têm filhos, 15 a 17 anos, desculpa, que não têm filhos, a gente tem que só 6% não estão na escola. Quer dizer, a trajetória que se espera de uma adolescente, que é permanecer na escola e para poder ingressar no mercado de trabalho, para aquelas que não têm filhos, ela é seguida de uma maneira que poderia ser considerada satisfatória, né? Quase universal. Já entre aquelas que têm filhos, o que a gente vê no gráfico é um percentual muito alto, mais de 70% não conseguem estudar, né? E mais ou menos um pouco mais de 50% não conseguem estudar nem trabalhar. Quer dizer, a gravidez ela é um dificultador para que essa jovem consiga permanecer na escola e seguir o caminho que a sociedade espera que ela siga. Quer dizer, 58,8% não trabalham e nem estudam. E, quer dizer, por que isso acontece? Né? É difícil, na verdade, a gente tem os papéis de gênero, quem tem que cuidar e dar conta daquela criança que vai nascer naquela família é, em geral, a mãe, quase que o tempo integral. Né? Isso gera uma sobrecarga enorme de atividades, ela tem uma dificuldade grande de conciliar, né, o seu trabalho como mãe, dentro de casa, né, e as suas atividades, né, no espaço educacional. Então, isso gera, de fato, uma evasão escolar. No entanto, os estudos mostram que depois de um certo tempo, as meninas tendem a voltar para a escola para continuar o seu percurso educacional e tentar ingressar no mercado de trabalho de forma adequada. Ok, você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, programa da série especial sobre juventude e políticas sociais no Brasil. No próximo bloco, o envolvimento, a carga que pesa sobre os avós e tios nos casos de gravidez entre adolescentes. Nós voltamos já. Você está acompanhando Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. Quando um adolescente tem um filho indesejado, a questão envolve muitas pessoas. Não só a criança que vai nascer, mas muita coisa muda. Entre elas, os avós e tios acabam tendo que praticamente adotar a criança. Eles que criavam uma filha, agora criam um neto. E isso envolve trabalho, cuidado, responsabilidades que muitas vezes os jovens não estão preparados e nem mesmo ainda inclusos na sociedade. As despesas acabam recaindo sobre os mais velhos da família. O fato dos filhos de adolescentes serem criados pelos avós e tios gera um outro problema. Há aposentados que se veem novamente pais e têm trabalho dobrado para cuidar das crianças. Isso interfere também na economia familiar. Eu pergunto para a pesquisadora Natália Fontoura, a gravidez na adolescência atinge diretamente os idosos? O que a gente pode dizer, a partir dos dados que a gente analisou, é que a maior parte das adolescentes que têm filhos continuam morando na família de origem. Então, esses impactos sobre a família de origem são reais. Mas tem que relativizar um pouco a diferença nas classes mais altas e nas classes mais baixas, né? Certamente, as classes mais altas podem ter acesso a pagar profissionais para cuidarem dessas crianças, ter acesso a creches, a educação infantil, que a gente ainda não tem no Brasil uma educação infantil pública.
E nas classes mais baixas, certamente, a carga sobre a família, sobre os avós, sobre os tios, como você falou, vai ser alta de trabalho, né? Mas a gente não pode dizer que é sobre os idosos, porque certamente a gente acredita que, que esse ciclo tende a se repetir, né? A jovem que é mãe adolescente, provavelmente a mãe dela também teve filho quando era adolescente, então provavelmente esses avós que estão cuidando de seus netos nem idosos são. Há sobrecarga, sem dúvida, sobrecarga de tempo, sobrecarga de trabalho. O poder público não está estruturado para receber essas crianças. Então, nas classes mais baixas, tem que ser acionadas todas essas redes familiares e de solidariedade, o tio, a avó, a vizinha para cuidar dessas crianças, mas não necessariamente atinge os idosos, né? Eu acho que atinge o núcleo familiar todo. E uma outra coisa que é importante falar é que mesmo que a jovem continue morando na família de origem, muitas vezes o pai, o rapaz, vai trabalhar para trazer dinheiro também para essa criança, mesmo que não esteja morando com ele. Ele tem esse papel de provedor sendo exercido. Até porque uma das leis que funciona bem no Brasil é essa questão dos pais terem que pagar a pensão, né? O homem, no caso, porque vai preso, né? Pois é, e por mais que a gente ache que não aconteça, o rapaz também tem essa questão de agora eu tenho um filho, agora eu vou ser responsável e eu vou trabalhar e colocar dinheiro para sustentar esse meu filho, ou pelo menos ajudar no sustento desse filho. Agora, Luana Simões, a gravidez na adolescência ainda acontece por falta de informação, né? A gente vê que estamos aí em tempos de globalização, de comunicação pelo rádio, pela televisão, que pelo menos chegam aí aos mais distantes rincões, né? Os métodos para evitar a gravidez, seja o uso da camisinha ou mesmo os anticoncepcionais, tem programas de distribuição em todos os estados, pelo menos, né? A falta de informação, por que os jovens ainda estão engravidando? Eu acho que essa sua pergunta mostra um pouco o quanto a questão da gravidez é uma questão complicada e não fácil de ser tratada no âmbito das políticas públicas. Na verdade, a gente pode ver, por exemplo, os dados da Pesquisa Nacional de Demografia e Saúde, que foram divulgados, né, para 2006 pelo Ministério da Saúde, mostram que a grande maioria da população conhece os métodos contraceptivos, sabe da existência, né, já utilizou alguma vez, ou sabe da possibilidade de utilizá-lo. Independente da faixa etária, nível de escolaridade, é amplamente conhecido. Mas a questão da gravidez não é uma questão só de informação ou de acesso aos métodos. Na verdade, por um lado, a gente tem uma discussão de acesso. Não só de acesso, de ter um posto de saúde que oferte o serviço, aí é claro que no espaço rural esse acesso ele é bem menor do que no espaço urbano, mas você tem um outro problema que é do adolescente se deslocar até esse posto e retirar o método contraceptivo. Na verdade, se uma menina vai a um posto de saúde e pede uma camisinha, não só a comunidade tende a pensar que ela é muito avançadinha, essa aí está muito disponível, como o próprio funcionário do posto muitas vezes também reproduz esse pré-julgamento em cima da menina. Então tem uma dificuldade de acessar o serviço também nesse sentido, de ir ao posto e buscar o contraceptivo. Por outro lado, a questão da gravidez, como a gente já mencionou no começo, ela tem um outro lado, que é essa ideia de construção de identidade, de um projeto de vida, que não está relacionada à oferta ou não de métodos, porque ela é desejada em alguns casos pelo jovem. Então, independente de você ter acesso ou não, de conhecer ou não a possibilidade de evitar uma gravidez, muitos jovens optam por essa gravidez. Então, isso é um ponto que tem que ser considerado, né? Não evitar a gravidez, o papel do Estado não é só ofertar métodos contraceptivos. Isso é ineficiente, porque não é só isso que se refere à questão, né? Agora, um outro ponto, falando em termos sociais, né? Está no texto do IPEA, a gravidez na adolescência é mais comum entre as jovens pertencentes aos estratos mais baixos, né? Ou seja, pobres e com baixa escolaridade. As campanhas de conscientização não chegam, não atingem essas camadas mais pobres, Natália? Eu acho que a gente não pode falar só de campanhas de conscientização, né? Primeiro que as campanhas que a gente tem hoje são relacionadas a doenças sexualmente transmissíveis, né? São poucas campanhas voltadas para prevenir a gravidez na adolescência. Como a Luana falou, pegando o gancho na fala dela, as jovens dos estratos mais baixos de renda não engravidam somente porque não têm acesso a métodos, né? Que é exatamente o objeto dessas campanhas. Elas engravidam muitas vezes porque querem, muitas vezes porque só tem esse projeto de vida, só tem essa opção. Então, eu acho que as campanhas devem ser reformuladas, a gravidez na adolescência não pode ser colocada como um monstro horroroso e, ao mesmo tempo, não pode ser esquecido que
só cabe prevenir doença sexualmente transmissível, sendo que esses adolescentes têm outros desejos, outras questões, preocupações. Ok. Luana Simões, o projeto Saúde e Prevenção nas Escolas é citado na pesquisa como o mais significativo do Ministério da Saúde. Por outro lado, verifica-se ainda que a maioria dos jovens estão fora da escola, né? Os jovens pais. Porque por esse raciocínio, a campanha do governo não atinge por completo justamente as classes mais afetadas, né? Ou seja, os pais que estão fora da escola, os adolescentes pais fora da escola. Como que você avalia isso? Eu acho que é claro que o Saúde e Prevenção nas Escolas, ele ainda tem muito que avançar. A gente ainda tem esse desafio de como trazer esses jovens que estão fora da escola, de como fazer uma política que alcance esses jovens que estão fora da escola. No entanto, o programa atinge um universo muito grande de jovens meninos e meninas, né? O Saúde e Prevenção nas Escolas, ele trabalha para que os profissionais da educação não reproduzam esses mitos e estereótipos, trabalha para que os jovens consigam construir novas perspectivas de vida, que eles entendam a gravidez na adolescência não como um grande monstro, enfim, que possa ser uma opção colocada, quando que não é legal, quando que é legal. É iniciar um debate na escola, aliado também à distribuição de preservativos no espaço escolar. É interessante, uma das coisas importantes que o Saúde e Prevenção nas Escolas avançou foi o lançamento, agora nesse ano, de máquinas dispensadoras de camisinhas nas escolas. Aquilo que a gente estava falando, da dificuldade da jovem ir ao posto de saúde buscar uma camisinha, por exemplo, levou o Ministério a trabalhar a partir dessa ideia de você colocar máquinas nas escolas onde a jovem ou o jovem podem ir e comprar uma camisinha ou retirar uma camisinha para ser utilizada posteriormente. Agora, o que é importante dizer é que quando essa política foi lançada, essas máquinas foram divulgadas, houve uma reação muito forte da sociedade, no sentido de que vai colocar camisinha na escola, o governo está incentivando as meninas, os jovens a terem relações sexuais mais cedo, precoces, isso vai resultar em gravidez na adolescência mais cedo, uma gravidez mais cedo, na adolescência. Então, quer dizer, é uma sociedade ainda muito conservadora, né, difícil de tratar desses temas, os preconceitos e os estereótipos estão sendo sempre muito reproduzidos, né? O que mostra mais um desafio para lidar com o tema no âmbito do Estado. É uma questão brasileira, né? Porque na Europa, nos países mais desenvolvidos, essas máquinas são comuns em banheiros, inclusive em aeroportos, em rodoviárias e coisas do gênero. Foi feita uma avaliação com pais, professores e alunos que estão nas escolas onde tem esse projeto, Saúde e Prevenção nas Escolas, e a aprovação é total, inclusive para a disponibilização das camisinhas. Ok. Você está acompanhando o Desafios, o Brasil visto pelo IPEA. No próximo bloco, as consequências econômicas e sociais de uma gravidez na adolescência. Nós voltamos já. Desafios, o Brasil visto pelo IPEA, com a série especial sobre juventude e políticas sociais no Brasil. Hoje discutindo o impacto social da gravidez entre adolescentes. Pergunto para a pesquisadora do IPEA e também hoje na secretaria, Luana Simões. Em muitas regiões do país já foi considerado normal casamentos a partir dos 13 anos, né? Ou seja, muitas meninas pulavam direto da infância para a vida adulta. Estatisticamente, isso mudou? Ainda há esses casamentos precoces, Luana? Então, isso é interessante para a gente ver como tudo é uma construção social, né? Quer dizer, há algumas gerações atrás, o normal era que se casasse muito cedo, né? Nossas avós, se esperava que elas, com 13 anos, começassem já uma relação, construíssem sua família e tivessem filhos de forma bastante cedo, né? Hoje, o que a gente já vê é que ter filhos nessa idade é considerado precoce. Então, quer dizer, em um momento isso era normal, hoje isso já é considerado precoce. É claro que a gente tem ainda muitas, como a gente já mostrou alguns dados, né, muitas jovens tendo filhos e constituindo família cedo, mas até porque essa construção social vem mudando, essa pressão vem para que isso não se reproduza, né, de todos os lados, é errado, a adolescência é um monstro, vai te atrapalhar, vai te atrasar, os números vão decaindo, né, como a Natália já falou no começo, de 2000 para cá, cada vez menos jovens têm tido filhos na adolescência. Nós temos um gráfico que mostra que quem tem filho tem que trabalhar muito mais, né? Acaba trabalhando muito mais dentro das residências. Eu peço para a Natália comentar esses dados, Natália. Pois é, esses dados mostram que as adolescentes com filhos têm uma sobrecarga de afazeres domésticos,
que corresponde ao dobro daquela das adolescentes sem filhos, né? Eu acho que a gente buscou esse dado só para ilustrar. É uma questão que a gente já sabe, né? Essas jovens trabalham mais, têm que cuidar da criança, muitas vezes também tem que continuar cuidando dos seus irmãos mais novos, cuidar da casa. Isso é menos qualidade de vida, sem dúvida. Quer dizer, a gente está vendo aí que adolescentes de 10 a 17 anos com filhos dedicam quase 27 horas por semana aos afazeres domésticos, né? Quanto quem não Ou tem seja, filhos. como a Luana falou anteriormente, não tem como trabalhar, não tem como trabalhar fora, não tem como estudar e não tem como ter uma vida social, de lazer, com tanta responsabilidade, né? Essa sobrecarga é muito alta para as adolescentes com filhos. Com certeza muda. Agora, Luana, nas classes mais baixas, as meninas iniciam a vida profissional mais cedo, tem que trabalhar mais cedo. É correto afirmar que muitas meninas hoje continuam pulando da fase da juventude e dos estudos, indo direto da infância para o casamento? É fato que isso acontece, porém é importante lembrar que isso é um fenômeno em decadência, em declínio. Isso vem cada vez acontecendo menos na nossa sociedade, né? Como a Natália mostrou, esses dados mostram que é muito difícil que elas consigam continuar na escola, né, com a sobrecarga que é gerada por conta de um filho, né, nessa fase da vida. Então, em geral, elas realmente vão ter uma dificuldade de frequentar a escola, mas elas tendem a voltar, aquilo que eu já comentei no começo, né? Essas meninas tendem a se afastar da escola por um momento e depois voltar para completar um projeto de terminar os seus estudos e, quem sabe, ingressar no mercado de trabalho para dar uma vida mais confortável para sua família e para os seus filhos. É interessante que há uma lei, né, de 1975, uma lei já aí com 30 e tantos anos, que garante às jovens o exercício escolar, exercícios de escola em casa, durante o 8º mês de gestação e mais 3 meses ainda para frente. A lei não tem sido implementada, né? É um sinal de desatenção política aí com os jovens adolescentes? Eu acho que sem dúvida. Eu acho que o foco fica sendo prevenir a gravidez, que também é importante dentro do contexto que a gente está falando aqui, mas a gente não pode esquecer que existem as adolescentes grávidas e que o papel do governo deve ser garantir que elas permaneçam na escola se elas quiserem permanecer na escola, né? Então, eu arrisco dizer que essa lei sequer é conhecida. E, ao contrário, muitos estudos ainda apontam que algumas escolas, alguns profissionais dentro da escola desincentivam essas meninas grávidas a continuarem estudando, exatamente para que elas não se tornem maus exemplos para as outras meninas, para que outras meninas se inspirem e engravidem também. Ou seja, no lugar de incentivar que os estudos continuem, que ela continue nos estudos, desincentivam para que ela vá para casa e não sirva como um mau exemplo. E a lei fica, mais uma vez, só no papel, né? Exatamente. Para encerrarmos, um ponto positivo e um ponto negativo sobre a questão da gravidez na adolescência, pode ser? Sim. Começando com a Luana Simões, então, por favor. Eu acho que um ponto positivo, acho que o estudo coloca é a relativização do discurso comum de que a gravidez é ruim, de que a gravidez é indesejada. Acho que isso é um ponto importante para a sociedade repensar a gravidez e para o gestor repensar a política que ele está desenvolvendo. Tá ok. Eu acho que um ponto negativo é a gente perceber que ainda é um fenômeno que está atingindo os meninos e as meninas de escolaridade mais baixa e mais pobres, né? Ou seja, são pessoas para quem o preço de uma gravidez na adolescência é mais alto em todos os sentidos, né? Porque não tem acesso a serviços para onde deixar essa criança, os custos financeiros de educar uma criança, ou seja, a sobrecarga para esses jovens mais pobres é realmente preocupante, né? Bom, chegamos ao final de mais um programa. Eu agradeço a presença das pesquisadoras Luana Simões Pinheiro e Natália de Oliveira Fontoura, que debateram hoje sobre os impactos sociais da gravidez na adolescência. Envie sugestões para o programa pelo e-mail desafiosnatv@ipea.gov.br. Você encontra na íntegra o texto Juventude e Políticas Sociais no Brasil, além de outros temas, na página do IPEA na internet. Acesse www.ipea.gov.br. Até o próximo Desafios, o Brasil visto pelo IPEA.